Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 14 de setembro de 2025. Distúrbios sociais e revoltas na Rússia próximas a acontecer. E vamos falar também sobre crise alimentar na Rússia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, porque aqui vocês veem a verdade. A maior motivação que vocês têm é que aqui não tem fake news, aqui você vê somente a verdade dos fatos acontecidos. Peço também que todos deem um like, ajudem o canal. É importante porque vocês também vão sempre estar prontos para ouvir e ver a verdade. E isso motiva o canal a cada vez produzir mais, bem como compartilhem para toda a sua rede social, no mínimo para 10 pessoas ou mais, recomendem o canal, peçam para se inscrever no canal, porque aqui vocês veem a verdade. E vão sempre continuar tendo a verdade diariamente. Muito obrigado. Bom, esses dois assuntos, os distúrbios sociais, as revoltas na Rússia e a crise alimentar, são dois fatos, eu separei eles quando eu preparei esse assunto, mas na realidade eles estão interligados. Os distúrbios sociais também é consequência da crise alimentar, da falta de dinheiro, do desemprego, empresas fechando na Rússia. Por quê? Por causa da guerra que o ditador da Rússia, de uma maneira irresponsável, de uma maneira diabólica, levou a Rússia para a guerra. E isso está afetando a toda a sua população. Está afetando toda a economia da Rússia, que na realidade a economia é a coluna vertebral de uma nação. Se a economia vai mal, o povo todo vai mal, né? Esse é um fato, é uma verdade em qualquer país do mundo, né? Onde só se cobra impostos e principalmente o ditador da Rússia só cobra impostos para pôr tudo na guerra. Só vende petróleo para pôr tudo na guerra. Não quer saber de desenvolver o país. Na realidade, ele quebrou o país, a Rússia já está quebrada. O poder é frágil, né? Nesses casos, né? E tanto que os serviços especiais russos do FSB, ou antiga KGB, eles que alertam sobre próximos distúrbios sociais da revolta. Eles que fizeram esse alerta e o ditador já tem conhecimento disso. O possível agravamento da situação política interna na Rússia é uma realidade muito presente e prestes a estourar, com já insatisfações manifestadas, inclusive onde o ditador da Rússia não gostaria de ver, em Moscou e em São Petersburgo. O regime do ditador russo, Putin, está vulnerável e, sob certas condições, pode enfrentar uma revolta, eu diria até sangrenta. Um povo lá diferente do que alguns países onde não fazem revoltas sangrentas ou nenhuma revolta, ficam olhando. Os autores da publicação, eles fizeram, esse documento, eles traçaram paralelos com o Nepal, inclusive, informando, onde uma multidão enfurecida com a censura literalmente derrubou o regime. E de uma maneira muito violenta, onde autoridades foram mortas. O protesto lá foi simbolizado pelo rapper e político Balendra Shah Balen, popular entre os jovens. Eles observaram que tal cenário é bastante realista para a Rússia, segundo a inteligência ucraniana da KGB. Perdão, a inteligência russa, não a inteligência ucraniana. Me desculpem, são as altas horas aqui que estão me deixando pirado. É o primeiro sinal de alarme para o Kremlin que está soando. Houve uma procissão religiosa também, bem recente, no dia 7 de setembro, reuniu mais de 120 mil pessoas em Moscou, e é um evento que à primeira vista era religioso, e de fato era religioso. Só que ele reuniu ali uma turma muito grande da comunidade Z, uma comunidade Z com visões radicais e infeliz com os rumos do conflito e infeliz com os rumos da Rússia, É uma comunidade que ela tem umas visões agora que eles apoiavam o Putin e eles não apoiam mais. Lá tinha veteranos, lá tinha gente do grupo Wagner que estavam pedindo mudanças. Isso surpreendeu o Kremlin e a polícia numa manifestação religiosa de mais de 120 mil pessoas, do 7 de setembro.
Aí, atrás disso, a KGB fez essa análise, que esses aparentemente fiéis, né, que estavam lá desde torcedores de futebol, alguns chamados gladiadores de espanhola, combatentes do Grupo Wagner, veteranos da SVO, que é a Operação Especial, militares, ex-militares das Forças Especiais, né? E também comunidade russa com símbolos ZOV, que é uma entidade militar. Então não se trata apenas de uma procissão, falou esse relatório, mas de um exército, torcedores com experiência em combate. Esses combatentes são treinados, a comunidade são de provocadores de ultradireita, falou esse documento, né? Eles não se limitaram a guardar a procissão, eles mostraram a sua força. Esse evento aparentemente alarmou o Kremlin, alarmou o ditador e os seus comparsas, né? E também as forças de segurança russas. Eles ficaram preocupados. Preocupados, na realidade, com medo de alguma coisa pior viesse a acontecer. E as forças... E o fracasso da guerra contra a Ucrânia é que está desferindo um golpe, na minha opinião, doloroso na reputação do ditador russo Vladimir Putin. Principalmente para esses ex-militares, sejam mercenários ou das forças regulares ou das forças especiais, a reputação dele caiu muito, inclusive entre os generais. A reputação dele não está entre as melhores, mesmo que ele já mandou prender muitos generais quando eles sabem que eles não são incompetentes, né? E a decepção e a raiva contra o regime estão crescendo em toda a comunidade Z, que é essa comunidade que apoiava o ditador da Rússia. E essa raiva pode derrubar Putin e toda a sua hierarquia, que eu digo hierarquia quando eu falo ali, todos os seus comparsas do Kremlin e outros mesmo que não estejam no Kremlin, muitos oligarcas. A história está soando o alarme. Na Rússia, os protestos que aconteceram já em 2011 e 2012 e o motim do Grupo Wagner em 2023 mostraram a fragilidade do poder, né? 200 mil pessoas nas ruas, metade delas armadas, com forças de segurança experientes somadas à raiva dos jovens, isto é explosivo. É um passo para a prisão, né, para a prisão e para a destituição do poder dos governantes. Isso poderia acontecer. O que aconteceu justamente lá agora no Nepal, né? Isso é uma crise. Quem vai se tornar o novo Balen russo, que é o líder lá do Nepal? Lembre-se que desde 2023 a Rússia tem visto um aumento acentuado nos crimes violentos entre indivíduos que retornaram após participar de operações de combate na Ucrânia. Um aumento semelhante de criminalidade aconteceu na década de 1990, após o retorno de soldados do Afeganistão. Esses indivíduos formaram a espinha dorsal de grupos criminosos no espaço pós-soviético, cometendo crimes violentos devido à sua experiência em combate. As autoridades russas envolveram um grande número de condenados cumprindo penas de prisão na guerra da Ucrânia. Portanto, especialistas acreditam que esses indivíduos provavelmente continuarão com suas atividades criminosas após a desmobilização. E muitos desses criminosos que estavam em presídios, eles já voltaram para casa, porque a promessa, pelo menos quando eles começaram a entrar para o exército ucraniano, era o quê? Você fica 6 meses, se você sobreviver, você recebe um indulto, né? E após 6 meses você pode ir para casa. Tem alguns que renovaram para mais um ano, mas também já estão em casa, desses criminosos. E com certeza eles devem estar cometendo seus crimes novamente. O envolvimento em inúmeros crimes de guerra na Ucrânia também sugere que a brutalidade desses crimes pode persistir. Notem vocês que quem fez crimes de guerra na Ucrânia não são somente esses presidiários, porque eles começaram a entrar praticamente em 2023, né, quando o Yevgeny Prigozhin, que é o comandante do Grupo Wagner, começou a percorrer as prisões depois de combinar com o ditador da Rússia para recrutar esse pessoal. E os crimes de guerra, aqueles de estupros que aconteceram em Irpin, em Bucha, foram feitos por soldados, filhos de famílias russas,
né? E de toda a Rússia. Então não dá para dizer que é só os criminosos que eles tiraram do presídio que estão fazendo esses crimes hediondos. Não. Né? Assassinatos, recrutas, esses soldados russos normais que estavam fazendo esses crimes, que cometeram esses crimes. Tiveram oportunidade ou receberam ordem, alguns dizem isso, mas não justifica cometer crimes, cometer assassinatos e cometer estupros. E muitos estão voltando e estão fazendo isso na Rússia. Quando eles vieram para salvar Kursk e não conseguiram, a Ucrânia continuava lá, nas vilas onde tinham russos que a Ucrânia não tinha tomado, eles também cometiam estupros. Eles roubavam, tiravam televisão da casa das pessoas e levavam embora. Tiraram geladeira, levavam embora, iam levar para a casa deles, dos próprios russos. Então, são gente do mal. E isso é um grande problema social para a Rússia, que eles estão preocupados. Isso poderá se tornar um movimento maior depois dessa prescrição religiosa da Igreja Ortodoxa Russa. A Rússia está preocupada. A Rússia está com medo, haja vista que foi feito esse relatório, né? Senão não teria sido feito. E vazou, as conclusões desse relatório vazaram. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal. É muito importante a participação de vocês. E também deem um like. Compartilhem com suas redes sociais para o maior número possível de pessoas que vocês conseguirem. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.